Quinta-feira, 4 de abril de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Fugitivos de Mossoró são recapturados. Polícia Federal e PRF recapturaram os 2 bandidos em Marabá, no Pará. A CAF comemora 50 anos de fundação. A Associação de Ensino Catarinense lançou campanha de celebrações de 2024. Espaço modelo para a terceira idade é inaugurado em Irati. Complexo oferece atividades, saúde e integração para a população idosa do Paraná. Brasil avança no combate ao desmatamento. Terra perdeu o equivalente a 10 campos de futebol de florestas por minuto em 2023. Casa Branca pede que NASA crie padrão de tempo lunar. Instrução ocorre no momento em que governos e empresas privadas competem cada vez mais no espaço. Macron diz que Rússia tem Paris 2024 como alvo e acende alerta para os Jogos Olímpicos de Paris, que vão acontecer entre 26 de julho e 11 de agosto. E você vai ver ainda: floração total de cerejeiras em Tóquio, um espetáculo para turistas e moradores da capital japonesa. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h03. Olha só, no centro-sul do Paraná, município de Irati, o pessoal da terceira idade ganhou um centro bem completo para desenvolver atividades gratuitas. O centro vai atender toda a região e está bem completo mesmo, com aula de informática, dança, atividade física, cozinha comunitária e outras opções de integração social e cultural. Vamos conferir? Diante do envelhecimento da população paranaense, o projeto visa preparar o Estado para o aumento da população idosa, projetando políticas e espaços para promover qualidade de vida nessa fase. Nós trabalhamos, nós criamos os filhos, as famílias, e quando chegamos no fim da vida, se aposentamos, precisamos aproveitar. Esse que é o objetivo aqui. Então, para nós aqui é um cartão de visita das políticas públicas para os idosos, isso que nós estamos inaugurando aqui em Irati, porque é um complexo que tem tamanho, né, ele é grande, né, pelo espaço físico, mas acima de tudo tem uma série de atividades para os nossos idosos do dia a dia e ele vai ser um centro regional. O Complexo Social Cidade do Idoso é o primeiro do tipo no Paraná. O local oferece atividades físicas, atenção à saúde especializada, cozinha comunitária, aulas de informática, dança, música e integração social e cultural. Aqui a gente está trazendo uma política pública que vai com certeza promover esse envelhecimento ativo e saudável e também vai apoiar as famílias que muitas vezes não têm condição de manter um cuidador em casa, mas aqui ela vai saber que o idoso vai estar bem atendido, bem cuidado e as pessoas vão poder celebrar a vida. Não dá, se ficar em casa a gente morre, a gente tem que pegar e sair, fazer atividade para a cabeça. Nós jogamos canastra, cacheta para ajudar a cabeça da gente, senão a gente fica morrendo em casa. O investimento total na Cidade do Idoso foi de mais de 8 milhões de reais. A ideia é que este seja um centro regional, abrangendo não apenas Irati, mas toda a região. E aqui tem um diferencial, que é um grande centro do idoso, quase 9 milhões de reais de investimentos que foram feitos aqui para convivência, atuação, para melhorar a atividade física, atividade mental das pessoas idosas de Irati e também da região. Até porque o Paraná, em 2030, vai ter mais idosos do que crianças. Então nós temos que começar agora, já há um bom tempo, já pensando isso, planejando, criar política para os nossos idosos, para o envelhecimento, que todo mundo vai um dia se envelhecer com qualidade. O último censo mostra que a população idosa do estado praticamente dobrou nas últimas 2 décadas. Essa é uma forma do estado se preparar para o aumento de pessoas com essa faixa etária e investir na qualidade de vida da população idosa. Eu gostei muito da piscina, que estava eu lá para a piscina, louca para querer fazer natação. Do salão de festa, o salão é muito bonito, muito bom. Afinal que todos, né? Eu não participei ainda de tudo, mas a gente está gostando muito. Quando eu me aposentei, eu fiquei meio só se alimentando mais ou menos bem e parado. Eu estava com diabetes, eu estava com colesterol no sangue, eu tinha um batimento cardíaco no coração e uma série de coisas tinha.
Daí quando eu comecei a correr, daí quando deu um ano bem certinho, eu fiz todos os exames. O cardiologista, eu não tinha nada, ele cortou todos os remédios. Remédio para diabetes, remédio para todas essas coisas. A Associação Catarinense das Fundações Educacionais celebra os 50 anos no próximo mês. E na noite de ontem, a entidade realizou o calendário de comemorações. Lideranças políticas e educacionais participaram do evento na noite de ontem, promovido pela CAF, que lançou oficialmente as comemorações do meio século de trabalhos realizados desde 1974 pelas 14 fundações de ensino no estado, principalmente na descentralização do ensino superior em Santa Catarina, contribuindo significativamente para o desenvolvimento social e econômico de todas as regiões catarinenses. A CAF é um marco na história e no crescimento de Santa Catarina, eu não tenho dúvida disso. Eu que conheço todas as regiões de Santa Catarina, os 295 municípios, eu sei da importância da universidade, o que aconteceu, o que era antes e o que é depois. Então, as 14 universidades prestam um serviço de extensão, de pesquisa, de apoio aos municípios, apoio ao Estado, enfim. E eles fazem algo que é extraordinário, que é conhecimento, é educação. 17 eventos estão programados para ocorrer até dezembro deste ano em todas as regiões de Santa Catarina. As celebrações envolverão sessões solenes, confraternizações e homenagens aos profissionais que de alguma forma participaram da história da CAF durante 50 anos de dedicação ao ensino superior catarinense. Cidades diferentes que serão desenvolvidas ao longo do ano e encerraremos toda essa programação com o lançamento do livro dos 50 anos, que conta a história das nossas instituições e as contribuições da CAF para o Estado de Santa Catarina. A Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra um grupo ligado ao desvio de cargas de ração. Mais de 15 ordens judiciais estão sendo cumpridas. A polícia acredita que o prejuízo seja superior a R$1 milhão. A ação acontece simultaneamente em Jaguapitã e Rolândia, no norte do estado. Os mandados pedem o sequestro de bens e medidas cautelares. De acordo com as investigações, os suspeitos mudavam as rotas dos caminhões que transportavam o produto, provavelmente para utilização em granjas, e desviavam parte da carga. Dentre os crimes apurados estão organização criminosa, furto qualificado, receptação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. E após 50 dias de fuga, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal recapturaram hoje em Marabá, no Pará, os 2 fugitivos que haviam escapado da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, fugiram em 14 de fevereiro e foram recapturados no município de Macapá, no sudoeste do Pará, a cerca de 1.600 quilômetros de Mossoró. Eles foram encaminhados à Polícia Federal do Pará. A operação envolveu o monitoramento de 3 veículos que, conforme as investigações, davam cobertura à fuga. 6 pessoas foram presas nos 3 carros. Com o grupo, foram apreendidos aparelhos celular, dinheiro e uma arma de fogo. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, as prisões configuram uma vitória do Estado brasileiro sobre o crime organizado. Num país de dimensões continentais, o local onde eles se refugiaram era um local de matas, de caatingas. A busca pela recaptura foi prejudicada, sobretudo por intensas chuvas naquela época, naquele momento em que estávamos atrás desses 2 fugitivos, e realmente a área imensa. Fizemos todos os esforços possíveis, primeiro reunindo as forças de segurança disponíveis, depois um trabalho de inteligência que, a meu ver, acabou com muito êxito, bem sucedido, dentro de um prazo que eu diria bastante razoável. De acordo com as autoridades, os 2 fugitivos devem retornar ao presídio de Mossoró. Os 2 presos, originalmente do Acre, estavam na unidade prisional desde setembro do ano passado e integraram a facção criminosa Comando Vermelho. Essa foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal. No país, há 5 penitenciárias de segurança máxima federais.
E de acordo com o relatório Violação à Liberdade de Expressão, divulgado hoje pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, ABERT, o Brasil registrou 112 casos de violação às liberdades de imprensa e de expressão em 2023, uma redução de 19% no número de casos em relação a 2022. Segundo a ABERT, uma lista elaborada pela entidade Repórteres Sem Fronteiras coloca o Brasil na colocação número 92 no ranking mundial de liberdade de imprensa, diante dos 180 países que foram avaliados. Noruega, Irlanda e Dinamarca são as nações mais bem avaliadas no ranking. E neste sábado, uma emoção única vai tomar conta do estado paranaense. É dia de definir o grande campeão paranaense de futebol de 2024. Atlético e Maringá entram em campo para um confronto que promete ficar na memória dos torcedores. E não é apenas uma disputa por um título, é também uma homenagem a um grande nome do jornalismo esportivo paranaense. O troféu Gil Rocha, uma reverência à paixão e dedicação de um ícone do jornalismo esportivo, será erguido pelas mãos do time vencedor. Uma honra merecida para alguém que tanto contribuiu para o cenário esportivo do estado. A gente se sente, de uma certa forma, homenageado por saber que ele teve esse trabalho reconhecido. O Gil foi um cara que sempre lutou para que os nossos times, o nosso campeonato fosse visto pelo nosso público. E agora ele tem esse reconhecimento justamente de quem faz o campeonato, né? O que é uma coisa ótima, assim, ter recebido essa honra, né? Dar esse nome. Vamos ver o que vai dar agora, então, sábado na Arena, né? Na noite desta última quarta-feira, autoridades, colegas e a família de Gil Rocha se reuniram para uma comovente homenagem. E entre as palavras de gratidão e lembranças emocionantes, fica o reconhecimento pela dedicação incansável desse jornalista. O Gil foi uma pessoa que sempre batalhou pelo futebol paranaense, pelas transmissões dos nossos campeonatos, para o destaque do nosso campeonato paranaense, né? Aliás, ele não só admirava o futebol, ele admirava todo e qualquer esporte, sempre foi um grande incentivador. E é em meio a toda essa emoção que o destino do título será decidido. Nas arquibancadas, a energia dos torcedores impulsiona os times rumo à vitória. E dentro de campo, cada jogador busca deixar seu nome marcado na história do campeonato. No final deste duelo, apenas um time terá o privilégio de erguer o troféu Gil Rocha, eternizando seu nome na galeria dos campeões paranaenses. A gente ouviu aqui várias histórias de como ele foi precursor do bom jornalismo esportivo, um entusiasta do futebol paranaense. Então, para nós aqui da TV Paraná Turismo, do governo do Paraná, do governo Ratinho Júnior, é uma honra estar aqui numa noite tão especial de um entusiasta. E tem e eu falava em sensibilidade, muita sensibilidade da federação também de propor uma homenagem a um rapaz, um profissional, um pai, um torcedor, que era apaixonado pelo futebol paranaense. Então, uma noite louvável, uma noite grandiosa e emocionante, contagiante a todos que estavam aqui. E você vai ver a seguir. Equipes de resgate prosseguem com buscas em Taiwan. Socorristas procuram por pessoas presas em túneis e construções. E você vai ver ainda floração total de cerejeiras em Tóquio, um espetáculo para turistas e moradores da capital japonesa. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. A
Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil, especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, com uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer! O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos! A situação é grave. Todos os dias chegam mais pessoas com sintomas da dengue nos postos de saúde e hospitais catarinenses. Febre, dor de cabeça, náusea, dor no corpo e nas juntas, dor por trás dos olhos, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Se você tem esses sintomas, o mais importante é tomar bastante água e procurar uma unidade de saúde. A dengue é uma doença muito grave. Previna-se. A dengue mata. Secretaria da Saúde, Governo de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h18. As equipes trabalham em Taiwan buscando pessoas que podem estar presas sob túneis ou construções que desabaram no forte terremoto registrado nesta quarta-feira. Pelo menos 9 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas. Os socorristas conhecem o paradeiro de dezenas de pessoas presas na rede rodoviária do condado localizado entre montanhas e penhascos, com vários túneis que levam à cidade de Hualien. Além disso, centenas de pessoas ficaram bloqueadas em um motel de luxo e em um centro de atividades para jovens, porque as rodovias que levam aos locais foram bloqueadas por deslizamentos de terra. Na cidade mais próxima ao epicentro do tremor, dezenas de pessoas dormiram ao ar livre devido aos danos sofridos pelos prédios, incluindo alguns que ficaram completamente inclinados após o sismo. Esse edifício de fachada de vidro se transformou no símbolo do terremoto, depois de tombar em um ângulo de 45 graus devido à queda parcial do primeiro andar. A rigorosa legislação de construção da ilha parece ter evitado um desastre ainda maior, mas o governo pediu aos cidadãos que mantenham a cautela devido aos quase 300 tremores secundários registrados após o primeiro terremoto. Calculado como uma potência de 7,4 graus de magnitude pelo Centro Geológico dos Estados Unidos, o terremoto foi o mais potente a abalar Taiwan desde 1999, quando um tremor de 7,6 graus provocou 2.400 mortes. E o presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quinta-feira não ter dúvidas de que os Jogos Olímpicos de Paris 2024 são um alvo da Rússia, inclusive em termos de desinformação. O chefe de Estado deu a declaração durante a inauguração do Centro de Esportes Aquáticos da capital francesa. Os ministros da Defesa da Rússia e França tiveram uma rara conversa na quarta-feira em uma ligação que terminou com versões divergentes sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia afirmou que ambos se mostraram dispostos a dialogar sobre o conflito, mas a França negou a versão. O governo russo também insinuou que os serviços secretos franceses poderiam estar envolvidos no atentado reivindicado pelo Estado Islâmico, que matou 144 pessoas no dia 22 de março em Moscou. Sim, eu não tenho nenhuma dúvida, incluindo em termos de informação. Todo dia eles alimentam a ideia de que não podemos fazer isso ou aquilo porque seria arriscado. Precisamos nos manter firmes, confiantes e buscando fortalecer a relação com as democracias e com as grandes nações. A França, que desde 2015 sofreu 22 atentados, decretou nível máximo de alerta após o ataque na Rússia. Apesar da ameaça, Macron reiterou o plano privilegiado para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, prevista para acontecer às margens do Rio Sena, mas disse que o governo conta com alternativas, caso as circunstâncias exijam. Os Jogos Olímpicos de Paris vão acontecer entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. A capital francesa deve receber pelo menos 10 milhões de turistas no período. O Brasil avançou no combate ao desmatamento com reduções significativas nos últimos meses, mas o planeta perdeu o equivalente a 10 campos de futebol de florestas por minuto em 2023.
No ano passado, as regiões tropicais perderam 3.700.000 hectares de florestas primárias, uma superfície quase equivalente à do Butão. Os dados foram publicados pelo World Resources Institute em colaboração com a Universidade de Maryland. Este cálculo inclui perdas por razões diversas, como desmatamento relacionado à agricultura, exploração florestal, destruição acidental, além de incêndios. Mas o número representa uma diminuição de 9% em comparação com o ano anterior, com uma melhora notável no Brasil e na Colômbia, mas que foi parcialmente compensada pelo aumento do desmatamento em outros países. Os autores do estudo divulgado nesta quinta lamentam que as perdas continuam sendo obstinadamente altas, quase idênticas às de 2019 e 2021. Isso representa o envio do equivalente a 2 bilhões e 400 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera, ou seja, quase metade das emissões anuais dos Estados Unidos procedentes de combustíveis fósseis. O informe se concentra nas florestas tropicais, as mais propensas ao desmatamento deliberado, mas também as mais importantes em termos de biodiversidade e capacidade de absorver carbono. Fora dessas regiões, o Canadá também sofreu perdas recorde devido aos incêndios florestais devastadores que assolaram o país. No total, o mundo não está na trajetória correta para cumprir os compromissos assumidos em 2021 na COP26 em Glasgow, onde mais de 140 líderes se comprometeram a deter o desmatamento até 2030. E os Estados Unidos culpam a Microsoft por uma série de erros em um ataque cibernético chinês. Um relatório do governo americano descobriu que uma invasão nos servidores da Microsoft por parte de um grupo de hackers chineses ocorreu por uma série de erros evitáveis da gigante tecnológica. O ataque permitiu o acesso aos e-mails de vários altos funcionários de Washington. A Junta de Revisão de Segurança Cibernética, dirigida pelo Departamento de Segurança Nacional americano, realizou uma investigação que durou 7 meses para resolver o incidente que envolveu o chamado Storm 0558, um agente de ciberespionagem vinculado à China. Esse ato de pirataria, que foi descoberto pela primeira vez pelo Departamento de Estado americano em junho de 2023, incluiu ataques a caixas de e-mail oficiais e também pessoais da secretária de Comércio Gina Raimundo, assim como a do embaixador americano na China, Nicholas Burns. O estudo criticou o que chamou de uma cultura corporativa da Microsoft, em desacordo com a centralidade da empresa no ecossistema tecnológico e o nível de confiança que os clientes depositam na empresa. O principal negócio da Microsoft é proporcionar serviços de computação em nuvem que abrigam dados confidenciais e impulsionam operações comerciais e governamentais nos principais setores da economia. O presidente da junta, Robert Silvers, afirmou que é imperativo que os provedores de serviços na nuvem deem prioridade à segurança e a incorporem desde o projeto. A Casa Branca anunciou que instruiu a NASA a criar um padrão de tempo unificado para a Lua e outros corpos celestes no momento em que governos e empresas privadas competem cada vez mais no espaço. O Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca pediu à Agência Espacial dos Estados Unidos que formulasse um plano antes do final de 2026 para ter um padrão que chama de tempo lunar coordenado e observou que o tempo passa de maneira diferente dependendo da posição no espaço, dando como exemplo que o tempo parece passar mais devagar onde a gravidade é maior, como perto de corpos celestes. A Casa Branca informou que uma definição consistente de tempo entre os operadores no espaço é fundamental para o sucesso das capacidades de conhecimento da situação espacial, de navegação e comunicação. O objetivo é que o tempo lunar coordenado, ou LTC, esteja vinculado ao tempo universal coordenado, que é o principal padrão de horário usado para regular o tempo na Terra. A ideia é melhorar a navegação e outras operações das missões, principalmente no espaço cislunar, região entre a Terra e a Lua.
O novo padrão vai se concentrar em 4 características: rastreabilidade, a UTC, exatidão suficiente para apoiar navegação de precisão e a ciência, resistência à perda de contato com a Terra e a escalabilidade para ambientes além do espaço cislunar. Os Estados Unidos planejam retornar à Lua em 2026, no primeiro pouso da humanidade desde a missão Apollo 17 em 1972. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, celebrou nesta quinta-feira o aniversário de 75 anos de fundação. A cerimônia em Bruxelas contou com apelos à unidade transatlântica, uma das principais preocupações da aliança. Os ministros das Relações Exteriores dos 32 países integrantes fizeram breves discursos, cortaram um bolo e celebraram as conquistas da poderosa aliança militar, mas não esqueceram das ameaças que rondam o grupo. O norueguês Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, citou uma das principais preocupações: o distanciamento entre Europa e Estados Unidos nas áreas de defesa e segurança. Um eventual retorno de Donald Trump à presidência americana é uma das grandes incertezas que pairam sobre a poderosa aliança militar, além da prolongada guerra na Ucrânia. Europe needs America for its security. A Europa precisa da América para a sua segurança. Uma divisão justa dos encargos é essencial e a Europa está investindo mais, muito mais. A maioria dos membros da OTAN vai investir pelo menos 2% do PIB na defesa. Ao mesmo tempo, a América do Norte também precisa da Europa. Os aliados europeus fornecem forças armadas de classe mundial, vastas redes de inteligência e uma influência diplomática única. A invasão da Rússia à Ucrânia representou um antes e depois para a OTAN, uma organização que Stoltenberg definiu como a mais poderosa, duradoura e bem-sucedida da história. O conflito fez com que a aliança deixasse as divisões de lado ao mostrar apoio a Kiev. A organização recebeu as adesões de Suécia e Finlândia e fortaleceu o flanco leste perto da Rússia. A Ucrânia já recebeu dezenas de bilhões de dólares dos membros da OTAN, mas viu a ajuda diminuir consideravelmente nos últimos meses, principalmente por parte dos Estados Unidos, devido à falta de entendimento entre democratas e republicanos no Congresso. Presente à cerimônia em Bruxelas, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, reforçou os pedidos pelo envio de mísseis de defesas antiaérea Patriot, citando que o país foi atingido por 94 mísseis balísticos disparados por Moscou somente no mês de março. Stoltenberg defende a criação de um gigantesco fundo de 100 bilhões de euros, cerca de 550 bilhões de reais, para garantir o apoio à Ucrânia pelos próximos 5 anos. Turistas e moradores da cidade lotaram nesta quinta-feira os parques de Tóquio para desfrutar a floração total das cerejeiras, que este ano ocorreu mais tarde na capital japonesa, e isso devido ao frio do inverno. Um cenário encantador. As flores de cerejeira são tão simbólicas e fazem tudo ao seu redor parecer alegre e bonito. Os elegantes galhos escuros das cerejeiras, repletos de flores brancas e amarelas, conhecidas como sakura em japonês, se estendem pelo canal do Palácio Imperial de Tóquio, para a alegria dos curiosos que fotografavam ou simplesmente contemplavam o espetáculo da natureza. Estive no Japão uma vez no verão e uma vez no final do inverno. Era final de fevereiro e início de março, e algumas árvores estavam florescendo, mas não todas. Então planejamos esta viagem especificamente para quando deveria ser o auge da floração das cerejeiras em Tóquio, Kyoto e Osaka, onde viajamos. Muito lindo, muito lindo. As árvores são incríveis. Tivemos um pouco de sorte porque as cerejeiras normalmente florescem um pouco mais cedo. A Agência Meteorológica do Japão declarou nesta quinta-feira que a variedade de cerejeira mais comum e popular do país estava em floração total, 4 dias depois da média.
A agência atribui esta floração tardia ao clima frio, contrariando a tendência dos últimos anos, em que as alterações climáticas fizeram com que as pétalas aparecessem mais cedo. Que imagens lindas, né? Esplêndido. Natureza é divina. E o Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. O endereço é @pixtvhd. Na sequência, você assiste ao filme Na Roda da Fortuna no Cinepix. E a gente se encontra amanhã. Obrigada pela audiência e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.